Com a festa do batismo de Jesus que hoje celebramos, termina o tempo do Natal. E temos aqui neste dia, nesse domingo, uma nova e definitiva manifestação de Jesus, que de forma maravilhosa contém como uma síntese de todo o Evangelho, como um sumário daquilo que nós iremos encontrar na manifestação de Cristo ao longo do Evangelho todo, até a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. De fato, no tempo de Natal, nós temos três manifestações principais de Cristo. Primeira manifestação, o nascimento de Cristo, que o evangelista resume nestas palavras: uma criança envolvida em faixas, deitada numa manjedoura. Um Deus que se manifesta na pequenez de uma criança, na pobreza daquela manjedoura, na simplicidade de um nascimento do Filho de Deus. E de fato sabemos que todas as vezes que acolhemos uma criança, acolhemos o Cristo, e quem acolhe o Cristo, diz Jesus, acolhe o Pai. A segunda manifestação é aquela dos magos, a Epifania, os magos que encontram a criança com Maria e José. E aí começa a vida oculta de Jesus, oculta, mas que na verdade é a revelação realmente do sentido da vida humana. Nesta submissão recíproca à vontade do Pai, como meditamos nos domingos passados, e nesta manifestação de um Deus família, de um Deus em Belém, de um Deus na casa do pão, de um Deus na menor da cidade de Judá, nós também encontramos o começo desta batalha apocalíptica, a tentativa de Herodes de matar a criança. O demônio sempre luta de forma violenta contra a vida e contra a família. E sabemos, como já dissemos, que a última batalha de Satanás será, como disse Nossa Senhora em Fátima, exatamente contra a família. Aquilo que acontece na Epifania dos Magos e a matança das crianças por parte de Herodes é realmente a manifestação de uma batalha que ainda e sempre está em ato na nossa vida. E a terceira manifestação, aquela odierna do batismo, e a manifestação que nos leva a entender este Deus que se faz cada vez menor, que cada vez desce mais embaixo, que se coloca na fileira dos pecadores para ser batizado. E batizado significa ir ao fundo da água. Um Deus que desce ao fundo da nossa água. Um Deus que se faz pecado, chegará a dizer Paulo, que se fez maldição por nós. Um Deus que morre por amor. Nesta manifestação do batismo, então, é prefigurado o mistério da morte e da ressurreição de Cristo, o mistério do nosso batismo que é realizado cada vez que uma criança mergulhada na água é inserida na vida do corpo de Cristo. E de fato é muito interessante o paralelismo entre o batismo e a morte de Jesus. Aqui, Jesus no batismo está na fileira dos pecadores e depois, na cruz, morrerá entre dois ladrões. Aqui, Jesus afunda na água, símbolo da morte. No Gólgota, morrerá na cruz de verdade. Aqui o céu se abre e com a morte de Cristo se rasga o véu do templo que manifesta a separação entre o céu e a terra. Aqui desce o Espírito sobre Cristo e depois da sua morte e ressurreição Jesus dará o Espírito Santo, mas mesmo na cruz João indica o dom do Espírito com as palavras: Ele deu o Espírito. Na sua morte ele entrega o Espírito de Deus para toda a humanidade. Aqui o Pai se revela dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti encontro a minha alegria. E na cruz o centurião reconhece no Cristo e proclama Ele como verdadeiro Filho de Deus. Tudo isso nos diz algo fundamental. Primeira coisa, descosturar a falsa imagem de Deus. Todo o Evangelho é um processo contínuo e lento em que Jesus manifesta realmente quem é Deus. E por isso, o primeiro mandamento, não terá outro Deus fora de mim, é um mandamento
de toda a condenação de qualquer tipo de idolatria, o convite para não criar imagem de Deus consiste neste mistério. Nós precisamos entender que por causa do pecado original, por causa da mentira de Satanás, temos uma ideia de Deus falsa. Ideia de um Deus poderoso, que condena, que julga, um Deus tremendo, que faz tremer as pessoas. Aqui encontramos um Cristo que treme de frio na manjedoura, um Deus que se coloca na fileira dos pecadores, um Deus que manifesta o seu poder não no julgamento e na condenação, mas na misericórdia e no perdão. Ele que veio para condividir a nossa situação humana desde o começo, no seu nascimento, na sua submissão em Nazaré, na vida oculta que na verdade manifesta esta pequenez de um Deus que em tudo se torna semelhante a nós. É fantástico poder entender que o Senhor desce até o fundo do Rio Jordão porque quer alcançar e carregar sobre si toda a minha miséria. E aqui o eco de Isaías do capítulo 53. Ele que nos diz que carregou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, ele que era desprezado, ele que carregou as nossas doenças e foi traspassado por causa de nossas transgressões, esmagado por nossos pecados, pelas suas chagas, dirá Isaías, fomos curados. Aqui é prefigurado todo este mistério da redenção. E por isso que na primeira leitura de Isaías 42, nós encontramos esta declaração: eis o meu servo, aquele no qual se compraz a minha alma. Um servo que não quebra uma cana rachada, não apaga um pavio que ainda fumega, mas que promoverá o julgamento para obter a verdade. E o julgamento é a justificação de Cristo que morreu por nós. É muito forte aquilo que vivemos uma vez em Woodstock, na Polônia, quando uma prostituta que tinha chegado lá para se prostituir da Romênia, de repente, durante uma experiência de repouso no Espírito Santo, chorando, me dizia: Padre, eu vim aqui para pecar e encontrei Jesus que veio aqui para me salvar. Eu vi Jesus, Ele está vivo, Ele não me condenou, Ele me olhou com amor imenso. Eu quero dar a minha vida para Ele. Esta prostituta veio logo no palco dando testemunho como uma nova Maria Madalena para milhares de jovens que lá se prostituíam e se drogavam e se acabavam com bebida. E dizia: Jesus está vivo. Ele me alcançou aí onde eu desci, na miséria do meu pecado. Este é verdadeiramente o grande mistério da misericórdia de Deus. Ele acolhe toda a nossa miséria, ele se faz pecado, entre aspas, sem pecar, por causa nossa, por amor nosso. A segunda coisa que é maravilhosa desse trecho, que ele se faz um conosco para fazermos um com ele. Quer dizer, esta palavra que o Pai declara sobre o Filho: Tu és meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer, a minha alegria, em ti me comprazo, como dizem outras traduções, é a palavra que nós podemos escutar continuamente sobre cada um de nós. Esta palavra que o Pai proclama sobre o Cristo, proclama sobre todo o seu corpo místico, este corpo daqueles que se unem a Cristo pelo batismo, daqueles que reconhecem a própria miséria, pois a única coisa que nos afasta da misericórdia do Senhor é esta: não reconhecer-me pecador, não entrar na fileira dos pecadores. Quem afasta de si o seu pecado, que não reconhece a sua miséria, não obterá a misericórdia do Senhor, se afasta da sua misericórdia, dirá Agostinho. E Papa Francisco, de forma muito simpática, dizia que na igreja tem pecadores, que somos todos nós, e tem santos, aqueles que reconhecem de serem pecadores, e depois hipócritas, aqueles que dizem de não ser pecador. E sempre o Papa Francisco nos diz: quando você vai confessar, você pensa no teu pecado ou você pensa no abraço do Pai misericordioso que você irá receber? Mergulhe então. Um segredo da vida espiritual
não jogar fora nada da tua vida, traumas, falhas, pobrezas, até os teus pecados. Entrega tudo para Deus, mergulha na verdade de você mesmo. Colhe teus limites, reconhece tuas chagas, teus pecados, tua miséria, pois quando você reconhece e se entrega até o fundo do teu ser, você permite a misericórdia de Deus de alcançar-te. E assim foi a vida de todos os santos. São Camilo, que sempre me inspira, com 24 anos era um homem acabado, com uma chaga incurável na perna, destruído economicamente, sem esperança, sem futuro, sem nada na sua vida, miserável. Quando, caindo em si, ajoelhando-se no chão, ele clamou e pediu misericórdia. Levantou-se como nova criatura e dos 24, 64 anos entregou a vida para o Senhor, se consumiu por amor de Cristo. Sempre nós dizemos e cremos profundamente: todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro, desde que nós entregamos o nosso passado à misericórdia do Senhor. O Senhor, não esqueça, não permite a ninguém de pecar, não dá autorização a ninguém de pecar. Ele veio para a nossa conversão, mas Ele é tão misericordioso, é tão poderoso, que é capaz de transformar o nosso pior pecado numa oportunidade para a sua graça nos transfigurar, nos transformar, para gerar em nós um arrependimento e uma capacidade de compadecer-nos dos nossos irmãos, para nos livrar da pior tentação, que é aquela do julgamento, que é aquela da hipocrisia, que é aquela de querer condenar os outros. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. E finalmente, uma última consideração. Em Lucas é característico que a manifestação do Espírito Santo e a proclamação de Deus Pai sobre o Filho como Filho predileto acontece não na hora do batismo, como nos outros evangelhos, mas enquanto Jesus, depois do batismo, estava em oração. E é fantástico porque Lucas sempre une a dimensão da oração com a dimensão da efusão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence de que somos filhos. O Espírito Santo que clama em nós, como dirá Paulo, Abba, Pai, que nos dá esta certeza. Nós somos muito mais amados do que pecadores. Ele diz, Lucas, no Evangelho, colocando essa palavra na boca de João Batista, vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Nesse capítulo 16 é muito claro. E na segunda leitura de Atos 10, nós lemos que ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. É tempo então de entender que nós podemos continuamente renovar, reavivar o nosso batismo através de uma vida de intensa oração. Nós, às vezes, fomos batizados e, de repente, passamos toda a vida a desbatizar-nos, quer dizer, a viver de forma contrária ao nosso batismo, esquecendo a nossa dignidade de filhos, perdendo a dimensão daquele amor que foi derramado no nosso coração, fechando-nos no nosso egoísmo e na nossa solidão existencial, perdendo a dimensão da intimidade com o coração do Pai, afastando-nos de uma vida intensa e íntima de oração profunda que o Senhor nos convida a viver. Esquecemos que podemos viver o céu na terra, que o céu está rasgado, está aberto, e que o Espírito Santo, como pomba, aquela mesma pomba que pairava sobre as águas no dia da criação, o que depois do dilúvio manifestou a graça de um Deus que não iria destruir a humanidade, mas que veio para nos lavar de todo o pecado. Esta graça, esta bênção, esquecemos que se dá a nós através de uma vida de intensa oração. Mergulha então nesta graça, neste dia do batismo, renova o teu batismo, renuncia a Satanás, a todas as suas obras, mas reconhece a tua miséria, teus pecados, entrega para o Senhor com muita confiança, com infinita confiança de filhos. E tenha um momento hoje para ficar a sós, como Jesus, em oração. Mergulha no seio do Pai. Mergulha na intimidade com aquele que continuamente te diz: tu és meu filho amado, em ti encontro a minha alegria. E agradece o Pai
por ter sido escolhido, chamado desde a fundação do mundo para ser santo e imaculado pelo amor. Não pelo amor que nós temos para Ele, que sempre falha, mas pelo amor imenso que Ele tem para conosco. Nunca esqueça, somos muito mais amados do que pecadores. O Senhor te conceda um domingo repleto de alegria na presença do Espírito Santo e um batismo de fogo que se renove na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um bom domingo para todos.